Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em mais este dia do Senhor, domingo, estamos aqui no horário da nossa escola dominical para louvarmos ao nosso Deus, glorificá-lo, estarmos aprofundando no conhecimento da sua palavra, para que sejamos instrumentos de louvor, adoração a Ele e de bênçãos para os nossos queridos e a todo este mundo onde somente nele nós encontramos a vida eterna, as condições para, apesar deste mundo de nós, vivermos bem. Nós temos estudado a respeito do conhecimento da palavra de Deus, estamos estudando sobre as epístolas gerais, Existem aí duas partes de epístolas, as epístolas paulinas, que são 13, conforme já vimos, e que tem ele como remetente, tendo o nome as mesmas dos seus destinatários, a igreja aos Romanos, a igreja aos Efésios, a igreja a Tito, a igreja a Timóteo, e as cartas gerais, conforme nos diz o nome, são cartas cujos nomes são dos remetentes e não dos destinatários, pois os mesmos são os cristãos em geral, até por isso elas terem esse título de cartas gerais. Nós já vimos a respeito das mesmas, a de Hebreus, a de Tiago, a de 1ª e de 2ª de Pedro. Estamos começando hoje as de João. Então a nossa ênfase hoje é na primeira carta de João, tão conhecida, tão abençoada, alcançando-nos nos desafios, e que tem como tema a verdadeira vida, Entre tantos textos maravilhosos, no capítulo 3 desta primeira carta de João, versículos 1 e 2 nos diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, nos diz o versículo 2, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que palavra divina, maravilhosa, a respeito do que já somos em Cristo Jesus, seus filhos, e da expectativa que temos do complemento da nossa salvação, nos conduzindo a uma vida sem dor, sem sofrimento, sem a realidade do pecado, e de uma forma completa em comunhão com o Senhor e para sempre com Ele. Que palavra maravilhosa! Nós encontramos, portanto, no registro desta carta, escrita no final do 1º século, pelo apóstolo João, desenvolvendo tanto, conforme o próprio conhecimento do mesmo apóstolo, do amor, a importância do amor, até por termos sido alcançados pelo amor de Deus, nos habilitando para isto. O capítulo 4, versículo 9 nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, nesta manifestação maravilhosa da encarnação, da vida, da vinda, do preço que Jesus pagou para nos reconciliar com o nosso único Deus vivo e verdadeiro, e através do Espírito Santo, que é Deus e que habita em nós, podemos ser instrumentos do seu amor,
no nosso lar, na nossa igreja, neste mundo, nesses tempos onde há tanta necessidade desta virtude básica, singular da vida cristã. Então, meus amados, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o livro de Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, após as epístolas gerais, é o último, encerrando assim, né, o estudo completo da palavra de Deus, da Bíblia, que escreveu estas 3 cartas. Ele então as escreve conforme a sua época, na necessidade da igreja do seu tempo, mas que nos alcança também nas necessidades dos nossos tempos. Conforme sabemos, ele começa falando a respeito da importância da bênção da comunhão com Deus, que é nos trazida através do sacrifício de Jesus, que traz perdão aos nossos pecados e permite-nos esta comunhão, nos convocando a uma vida diferenciada daqueles que não têm ainda salvação, daqueles que ainda não pertencem ao povo, à família do Senhor, nos colocando, portanto, numa posição de vida que o glorifica, que abençoa aos outros, convocando-nos também ao cuidado conforme a época e também aos nossos tempos, aos falsos mestres, aos falsos ensinamentos, e conforme ele encerra a sua carta, meus queridos, trazendo-nos a segurança da salvação, trazendo-nos a segurança da vida eterna, da vitória, porque ela está firmada nele, o único Deus vivo e verdadeiro. Nos é conhecido também muito o versículo 13 do capítulo 5, lembro desde o início da minha conversão a importância desse texto que nos traz o conhecimento, a segurança da nossa situação de vitória sobre a morte, de salvação, de vida eterna com Deus, conforme nos diz o texto, 1 de João 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Né? Uma palavra para termos tranquilidade, confiança, certeza absoluta, meus queridos. Os crentes em Cristo Jesus hoje já têm certeza da sua vida eterna, que é assegurada por Ele. E eu deixo-nos, portanto, meus queridos, aí este desafio, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, de tantas incertezas, independente dos mesmos, independentes das circunstâncias, a palavra de Deus vem ao nosso alcance para nos assegurar, para nos esclarecer, fortalecer, conforme estas palavras de João. Estas coisas vos escrevo, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nesse tempo de morte que vivemos, que temos sofrido tanto, própria desta vida, nós temos a segurança, a certeza absoluta vindo de Deus, que em Cristo Jesus a vitória já foi vencida. Existe também a vida eterna que nos aguarda, onde de uma forma completa estaremos vivendo com Deus e para Deus. Que palavra maravilhosa! Oremos em mais esta escola dominical. Senhor, nosso Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto que somente ao Senhor pertencem, através única e exclusivamente do Senhor Jesus, o nosso único mediador contigo, o nosso Senhor e Salvador. E recebe as nossas vidas, os nossos lares, a nossa igreja, na Tua presença, num ato de reconsagração, de dedicação, as mesmas ao Senhor.
perdoa os nossos pecados, ó meu Deus, e fortalece-nos na fé, para que permaneçamos firmes, te servindo e sendo instrumentos das tuas bênçãos neste mundo tão necessitado do Senhor. Principalmente a necessidade da salvação, da reconciliação, que só é possível através do arrependimento e da fé em Jesus. Que estejamos firmes, ó Senhor, convocando as vidas ao arrependimento e à rendição a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E, ó Pai, te servindo, Senhor, cuidando uns dos outros e aguardando a segunda vinda de Jesus, quando de uma forma completa e eterna estaremos com o Senhor. Clamamos, ó Pai, pelos sofrimentos, pelos momentos difíceis que passamos. Ó Pai, cada um tem a sua experiência, a sua necessidade, mas o Senhor conhece tudo de uma forma completa. O Senhor é o Deus de toda consolação, todo-poderoso. O Senhor é o Deus cuja essência é o amor. Ó Senhor, nos ajuda, nos consola, nos fortalece e nos mantém firmes, servindo-te e desfrutando já da tua presença que se manifesta em nós e através de nós, mesmo nesta vida e neste mundo. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, muito agradecidos que te oramos. Amém. Fiquem com Deus, meus queridos. Um bom dia, feliz Dia das Mães.